Estamos de volta com o nosso papo com a Natália Suzuki sobre o combate ao trabalho escravo, sobre essas práticas degradantes e que muitas vezes a gente nem imagina que elas existam por trás de uma etiqueta de roupa, de um produto que a gente compra nas ruas, e isso vai desde o produto mais baratinho até os de alto padrão. E aí, Natália, a gente vai chegar nesse tipo de produto que pode estar por trás dessa cadeia produtiva, mas eu queria que você também contasse para a gente quais são as agressões. A gente, principalmente há 2 anos, vem sofrendo uma série de agressões a uma série de direitos, e há justamente o conceito de trabalho escravo está ali na berlinda. Sim. Existe um lobby muito forte no Congresso. Quais são essas agressões? Bom, a gente, para não dizer que é uma ameaça, a gente tem várias ameaças, né, no Congresso Nacional, por meio de projetos de leis propostos para alteração do conceito atual de trabalho escravo. Então, como eu disse, como a gente falou, né, o trabalho escravo ele é caracterizado, dentre outros elementos, pelas condições degradantes. E, justamente, esses projetos de leis pretendem retirar esse elemento, as condições degradantes, do conceito de trabalho escravo, esvaziando aí o que a gente tem juridicamente entendido sobre o que é trabalho escravo. Então, se a gente retira esse elemento de condições degradantes, tudo aquilo que frequentemente a gente encontra e classifica como trabalho escravo deixaria de ser entendido como tal. Então, por exemplo, como eu mencionei, alojamento precário, falta de água potável, uma alimentação inadequada, tudo isso não seria mais enquadrado como uma situação de trabalho escravo. E aí a gente precisa destacar que, hoje em dia, é muito raro você encontrar um trabalhador acorrentado ou aprisionado de forma literal, né? O trabalho escravo hoje ele se usa de engrenagens para aprisionar o trabalhador e para submetê-lo sob condições de forma que combina hoje com o que a gente tem na atualidade. Então, a servidão por dívida, ela é produzida, por exemplo, para manter o trabalhador aprisionado, sem correntes. Então, trabalhando em jornadas exaustivas, enfim. Então, assim, se você retira isso que está no bojo do conceito do trabalho escravo, você enfraquece o conceito. E, enfraquecendo o conceito, você retira um instrumento jurídico que embasa as fiscalizações de trabalho, e você retira a possibilidade de condenações daqueles que se utilizam desse tipo de mão de obra. Agora, a pressão é tamanha que a gente tinha um instrumento de muito fácil fiscalização, que é, por exemplo, a lista das empresas que recorrem a esse tipo de artimanha. Sim. E essa lista também foi alvo de outra pressão para que ela não viesse a público. Exatamente. E atualmente ela não está pública. Vocês conseguiram ela por meio da Lei de Acesso à Informação. Exatamente. Isso. Sim, desde o final de 2014, a lista ela está suspensa por meio de liminar, né, do Supremo Tribunal Federal, por causa de um questionamento em relação à sua constitucionalidade. Então, por conta disso, ela foi suspensa, por liminar. Desde maio do ano passado, o STF viu que a questão perdeu o seu objeto e autorizou a republicação da lista com algumas alterações que foram feitas, né? No entanto, a lista permanece não publicada. A gente já está isso foi em maio de 2016, a gente está já quase em março de 2017, e a lista já poderia ter retornado a público e ela não retornou, né? A responsabilidade é do Ministério do Trabalho e ela ainda permanece sem publicação e sem expectativa de quando isso viria a acontecer. A lista é um importante instrumento para a gente continuar o nosso combate contra o trabalho escravo, porque ela, de fato, dá publicidade àqueles que utilizaram mão de obra escrava, e isso depois de que o empregador já teve essa oportunidade de se defender em relação a essa acusação. Então, só casos que foram devidamente comprovados que entram lá na lista. E essa lista era importante porque instituições financeiras elas se baseavam nela para conceder os créditos
né, financeiros, para evitar que elas financiassem produtos, obras que utilizassem trabalho escravo. Então, assim, até hoje a gente está aguardando a publicação dessa lista. Paralelamente, a Repórter Brasil, juntamente com outras organizações, requisitaram, por meio da Lei de Acesso à Informação, uma lista de transparência, né, a gente chama dessa forma, indicando quem foram os empregadores que se utilizaram do expediente do trabalho escravo. Não é a mesma coisa que a lista suja, né? Então, assim, ainda que a gente tenha esse instrumento decorrente da Lei de Acesso à Informação, a gente enfatiza a importância de que a tradicional lista suja venha a ser publicada novamente. E ainda assim, a Repórter Brasil foi alvo de ataques. Sim. Por conta de represálias por conta dessa atitude. Sim, essa questão, o fato de a gente publicar, na época, tanto a lista suja como atualmente a Lei de Acesso à Informação, ela faz com que a Repórter Brasil seja um alvo constante de ataques. E esses ataques, principalmente, vêm por meio de processos judiciais, né? A única coisa que a gente faz é dar publicidade a algo que já é e deveria ser público. Uhum. Mas, ainda assim, aqueles que têm os seus nomes publicados, obviamente, não gostam disso. Então, o ataque vem por conta dos processos judiciais, pedindo que a gente retire a lista de veiculação, né? Agora, tinha uma PEC também tratando dessa questão em 2014, esse assunto pulou na mídia, sim, foi bastante debatido, depois foi sobreposto por outras pautas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que virou essa PEC. Bom, a PEC ela foi a famosa PEC do Proposta de Emenda Constitucional, isso, né? Só explicando. Exatamente. Ela foi aprovada, né? Era chamada PEC do Trabalho Escravo, ela foi aprovada e o objetivo dela era a desapropriação de propriedades que viessem a ser encontradas com trabalho escravo, né? Propriedades rurais, urbanas. E, enfim, ela passou, mas aí agora ela aguarda a regulamentação. A grande questão é que, com essa regulamentação, justamente, os congressistas, representantes de alguns setores da economia, querem, de fato, discutir e reformular o conceito de trabalho escravo dentro da discussão dessa regulamentação da PEC. Então, se por um lado a gente comemora que ela tenha sido aprovada, por outro a gente realmente fica um pouco temeroso de como que vai se dar essa regulamentação, preservando aí a questão do conceito do trabalho escravo. Ou seja, é mais uma questão para a gente ficar em cima, cobrando. Exatamente. E fiscalizando, porque é algo muito sério e que foi aprovado, mas não significa que vai ser colocado em prática da maneira como foi aprovada, sim, e ainda mais na conjuntura que a gente vive com o Congresso, que a maioria não é a favor do trabalhador, dos direitos trabalhistas, e que está muito voltado ali para os seus próprios interesses. Exatamente. É uma briga. A gente vai dar continuidade nesse assunto no próximo bloco, a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse assunto e fazer uma ponte com o ataque aos direitos trabalhistas que a gente também está lutando contra lá no Congresso Nacional. Fica com a gente.